Fala galera, começando mais um Papo Cabeça e nessa semana especialmente a gente vai conversar sobre a minha série favorita, que é Dark, da Netflix. Mas eu não vou falar sobre ela numa perspectiva de explicar ou de fazer uma crítica da série, né? Sobre isso tem pessoas que fazem com muito mais propriedade do que eu, e como complexa que é a série, demandaria aí um estudo muito aprofundado sobre uma área que eu não domino. Eu vou conversar um pouquinho com vocês hoje sobre as reflexões existenciais que a série provoca. Então fica comigo para a gente bater um papo cabeça sobre Dark. Então, minha gente, vamos lá. Sobre o que a série se propõe a falar, né? Eu conheço muitas pessoas que acham, à primeira vista, que a série vai falar sobre... vai ser uma série de terror. Muita gente me pergunta, né? Pô, mas dá susto? Como é que é? Porque o próprio nome já indica isso, né? Dark, de sombrio. E a série, ela tem um tom, uma pegada realmente sombria, ambientes escuros, chuvoso. Tem lá logo de cara, né? Isso aqui não é nem spoiler, porque é bem no início mesmo. Quando começa a série já aparece ali uma caverna meio misteriosa e tal. E não, Dark não é uma série de terror. Então Dark vai falar sobre o quê? Dark ela vai envolver 3 aspectos fundamentais. Ela vai trazer uma questão de ordem física, ela vai discutir a possibilidade das viagens no tempo. Não entrando de forma acadêmica nessa discussão, mas trazendo ali elementos muito consistentes para falar sobre essa realidade que foi pensada por Einstein lá atrás, né? Então a abertura da série, quando começa ali, a primeira cena, aparece uma frase de Einstein que diz que a diferença entre o passado, o presente e o futuro é uma mera ilusão. Ele parte da premissa de que o tempo ele não é linear como a gente pensa, como a gente analisa, né? Que primeiro vem lá o passado, agora a gente está vivendo o presente, lá na frente vai vir o futuro. Ele parte de uma perspectiva de que o tempo é cíclico e isso muda completamente toda a compreensão da realidade. Então, esse é um dos pontos a serem desenvolvidos na série. Um outro ponto a ser desenvolvido na série é uma questão filosófica. E aqui eu vou dar um pequeno spoiler, mas que não vai atrapalhar em nada a experiência de quem ainda não assistiu a série. É que a abertura da segunda temporada, ela começa com uma frase do Nietzsche. E qual é essa frase do Nietzsche? Quando você olha para um buraco, o buraco olha para você. E Nietzsche, ele tem uma perspectiva de mundo ateísta, inclusive anti-religioso, né? Tem lá a famosa passagem na qual Nietzsche mata Deus. E o que ele quer dizer com isso, né? Que a nossa experiência humana ela vai ser recorrentemente um retorno àquilo que a gente já viveu. É uma provocação interessantíssima de Nietzsche. Ele vai dizer que a gente vive até o final da nossa vida, a gente morre e recomeça. Vive até o final da nossa vida, morre e recomeça. E aí tem uma aproximação com essa ideia de Einstein, que é a perspectiva cíclica, né? Então, já deu para ver que a série trabalha à luz da dimensão dos ciclos. E a série também introduz, além da questão física e filosófica, questões relacionadas a crenças, né? Então tem elementos religiosos, tem elementos fortes da alquimia, e toda essa perspectiva dos ciclos, como eu já falei, marca a série. A série é marcada por 3 ciclos, 3 temporadas, e eu acho que isso é fantástico na série, né? Porque ela tem início, meio e fim muito bem definidos. E o número 3, dentro da simbologia da série, é muito presente. Então são 3 ciclos, 3 temporadas, e vocês vão entender mais uma série de coisas à medida que forem assistindo a série. Mas isso é só para contextualizar. Quais são as temáticas e as reflexões existenciais que a série vai provocando, né? A primeira delas, marcante, acontece logo após o primeiro episódio. Daqui por diante vai vir uma série de spoilers. Quando o Mikkel, o menininho que some no primeiro episódio, ele vai parar lá em 1986, ele sai de 2019, né? Ele vai parar em 1986, e ele recebe no hospital a visita de um religioso misterioso. Veste uma roupa parecida com que seria a roupa de um padre aqui na nossa cultura, né? Não dá para entender muito bem se ele é um padre, se ele é um pastor, enfim, qual é a dele, que é o Noah. E numa conversa entre o Noah e o Mikkel, o Noah faz uma pergunta e logo depois uma afirmação. A pergunta é se o Mikkel acredita em Deus, né? E logo depois o Noah faz também uma afirmação. E essa afirmação é que Deus tem um propósito para todos nós. Então a primeira ideia existencial que a série aborda de forma clara é essa ideia de que existe um propósito para todo ser humano. E de que forma a série se propõe a discutir isso, né? Ela o tempo todo fica na tensão entre a quebra e a manutenção dos ciclos. Inclusive aí a grande questão do arco da segunda temporada com a introdução do personagem Adam é a ideia da possibilidade de se modificar todas as coisas, né? E de se começar um mundo novo, digamos assim, sem a interferência do tempo de forma tão implacável como ele vai marcando a série. Então existe no personagem do Adam uma tentativa, pelo menos aparente, é isso que a série tenta convencer a gente que ele está fazendo, né? De quebra do ciclo. Mas no final das contas a gente percebe que as atitudes que ele vai induzindo, o Jonas,
mais novo, né, a fazer, elas são, na verdade, as causadoras do que está acontecendo. Então, o ponto aí né, ele quer, de fato, a quebra do ciclo para evitar esse determinismo, digamos assim, ou ele é quem provoca esse determinismo? De uma maneira geral, a série toda vai discutir isso. E eu acho que essa questão ela é muito importante para se pensar o que está por trás da viagem no tempo. O que a série está trabalhando conosco é que, independente daquilo que a gente tente fazer para mudar o destino, o máximo que a gente vai conseguir fazer é provocar que aquele destino aconteça. Porque existe um plano para cada um de nós e nós não conseguimos sair dessa condição do plano. É uma visão aí talvez determinista, né, que a série comunique com essa visão. Uma cena emblemática disso é quando o Jonas, por exemplo, vai evitar o suicídio do pai, né, e tentando evitar o suicídio do pai através de uma viagem no tempo na qual ele volta ao dia anterior ao suicídio, na verdade ele é quem dá a ideia ao pai que se suicida logo depois, justamente por ter tido essa ideia provocada pelo filho. Olha que interessante isso, né? Então, até que ponto nós somos livres diante da vida? Essa é uma grande questão que Dark traz. Nós somos livres ou nós somos determinados? Já temos um determinado papel a seguir. Temos um futuro ou uma vida que já está totalmente pensada, né? E aí, ampliando para a questão religiosa também, a série trata o tempo como Deus. A gente pode pensar num conceito mais amplo de Deus, né? Como ficaria a questão do livre-arbítrio humano e a questão da onisciência divina? Se Deus sabe todas as coisas, aonde entra a minha liberdade? Ou eu estou submetido a um plano ao qual eu não tenho como modificar com as minhas escolhas? Bom, essa é uma questão profunda que a série traz, né? Bom, uma outra questão existencial importante, ela aparece à luz do paradoxo de Bootstrap, tá? E o que é esse paradoxo, né? Alguns momentos na série acontece que, por meio das viagens no tempo, determinadas coisas não têm um início claro. Um exemplo desse acontecimento é quando eu não lembro quem faz essa viagem no tempo, se não me engano é o Jonas mais velho. Ele viaja para encontrar o Tannhaus, que é um relojoeiro, lá em 53, e ele entrega um livro que o próprio Tannhaus teria escrito posteriormente, sobre viagem no tempo. Só que o Tannhaus, em 53, não tinha escrito aquele livro ainda. Ele vem do futuro. E o Tannhaus do futuro, por sua vez, também não escreveu esse livro, porque ele já estava escrito no passado. Ou seja, quando é que esse livro foi escrito, afinal de contas, né? Então, esse paradoxo, ele nos coloca numa situação de muita dificuldade de compreensão a respeito do início das coisas. Quando as coisas tiveram início e como foi o início das coisas. Essa é uma das grandes questões humanas da história da humanidade, né? Se a gente for pensar tanto no âmbito da religião, quanto no âmbito da ciência, da cosmologia, né? A ciência ela se propõe a explicar como as coisas funcionam, mas ela nem sempre consegue explicar de onde vêm as coisas. E a gente vai entrar na filosofia, a gente vai entrar na metafísica, e a filosofia ela vai dizer para nós que do nada, nada pode vir. É necessário que haja um princípio causador de todas as coisas. E se a gente for aplicar esse raciocínio filosófico a Dark, a pergunta é: aonde está o princípio causador de todas as coisas em Dark? Será o tempo esse princípio causador? Fica aí a reflexão. Uma outra questão importante na série é a respeito dos relacionamentos. Até que ponto, né, Vinden é uma cidadezinha pequena, a cidade fictícia onde a série se passa, onde todos os acontecimentos se dão ali, e as pessoas ali são marcadas pelos segredos que escondem, né, pelas condutas que têm. Até que ponto essas experiências dessas pessoas, né, esses segredos, essa vida oculta ali, ela pode ter sido causadora de alguns problemas que poderiam ser mais facilmente resolvidos. Então aí entra na questão da moral, da ética, do comportamento, da transparência das relações sociais. O quanto o impacto dessas relações, que nem sempre foram éticas entre as pessoas, pode ter provocado um cenário muito pior do que seria se as pessoas fossem honestas, sinceras e se abrissem mais umas com as outras, né? Então é um outro ponto importante, uma outra reflexão que a série provoca de forma muito, muito interessante, né? Um personagem emblemático na série também é o Yurik, que é o pai do Mikkel, esse menino que viaja no tempo lá no primeiro episódio, né? O Yurik, ele aparece em algumas cenas de 86, que são as cenas dele no passado, no caso, com uma jaqueta escrito No Future, ou seja, sem futuro, né? E o Yurik, ele passa por uma experiência interessantíssima na série, que é a de tentar resolver o caso do desaparecimento dos meninos. No caso, ele perde o irmão em 86, que desaparece, e perde o filho em 2019. E ele descobre que um senhor, um velhinho, o Helge Doppler, ele está diretamente atrelado a esses desaparecimentos, e ele vai atrás do Helge
para tentar solucionar essa questão. E aí, novamente, né, a relação de causalidade, os temas, eles vão meio que se entrelaçando, como que teias, né? E aí, ele, na perseguição que ele faz ao Helg, acaba que o Helg foge para a caverna, e aí, nessa fuga, ele acompanha o Helg dentro da caverna, só que a caverna ela tem duas passagens temporais, duas fendas ali, né? Uma que vai para o futuro e outra que vai para o passado. Então, o Helg conseguiu fugir para o futuro, e ele acabou indo lá para o passado, ele acabou parando em 1953, ano no qual ele encontra esse Helg, esse mesmo senhorzinho, ainda criança. E com essa criança, ele acaba tendo um comportamento violento no intuito de tentar impedir que essa criança no futuro se tornasse o cara que ia sequestrar possivelmente as crianças que desapareceram. O irmão dele em 86, o filho dele em 2019. Acontece que a atitude que ele toma destemperada em relação ao Helg é a de tentar assassiná-lo. Ele não é bem sucedido na tentativa, então ele machuca muito o Helg, ele agride muito o Helg, mas não mata. E aí tem várias consequências, né? A primeira delas é que ele é preso por conta disso, a polícia acaba pegando-o, e o Helg, por sua vez, ele fica todo debilitado e acaba sendo encontrado pelo Noah, que o apresenta toda a perspectiva dos Sigmundos, etc. E a partir daí ele segue o rumo que ocasiona em tudo aquilo que o Yurik tentou evitar indo até ele, né? Então é emblemática essa ideia do sem futuro, porque o próprio Yurik, ele prejudica a perspectiva do futuro dele e dos meninos através dessa ação destemperada. Novamente aí essa ideia de como muitas vezes a nossa tentativa de resolver as coisas é, no final das contas, a postura que causou determinadas coisas, né? E para finalizar, a série introduz um elemento ainda muito misterioso. Nós estamos aí às vésperas da estreia da terceira temporada, na qual possivelmente as coisas serão explicadas ou não, mas um aspecto ainda misterioso da série é uma espécie de seita chamada Sigmundos Criados Estes, né? E essa seita, ela é toda embasada em princípios da alquimia. Então tem lá os textos que aparecem, né, antes da série. O símbolo dela é a triqueta, e essa triqueta, ela marca ali os 3 anos principais nos quais a série desenvolve o seu enredo, né? E essa seita a gente não sabe muito bem ainda o que ela se propõe. Mas até aqui, de acordo com as teorias de várias pessoas que acompanham a série, que falam com muita propriedade sobre ela, eu destaco aqui o Matheus Mendes, tem um canal no YouTube muito bacana, falando sobre Dark, Carol Moreira, Série Maníacos, enfim, pessoas que fizeram resumo interessantíssimos sobre a série e que vão desenvolver isso ainda melhor. Mas ao que tudo indica, o Sigmundos ele tem o desejo de assumir o controle do destino das pessoas. É essa a ideia. A partir da figura do Adam, significa Adão, né? Seria uma reconstrução do mundo a partir do tempo. A ideia de que o tempo é Deus, na série, e que a partir do momento que nós tenhamos o controle do tempo, nós teríamos o controle da vida. E aí fica talvez a principal das reflexões, né? E trazendo já para o nosso contexto na vida real, pegando todos esses elementos de Dark, eu acho que a grande questão existencial do ser humano, do ponto de vista filosófico e teológico, reside justamente no fato de que a maior tentação humana é a vaidade. E qual é essa tentação, né? É a tentação de sermos Deus, sermos senhores da nossa própria existência. Mas amanhã a gente conclui essa conversa respondendo algumas perguntas que nós abrimos hoje. A primeira delas é exatamente essa relação entre o nosso livre-arbítrio e a onisciência divina. E a segunda, a principal de todas as questões, é como, no final das contas, essa busca por se tornar Deus provoca todas as questões que envolvem aí os mistérios de Dark. Então, eu agradeço a você por ter acompanhado a gente hoje. Deixe o seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, divulga para que mais pessoas tenham acesso, clica no sininho aí para assinar as notificações e ficar por dentro de tudo aquilo que a gente produz aqui. E amanhã tem vídeo de novo sobre Dark, aí trazendo as respostas às questões que nós levantamos hoje sobre as reflexões existenciais que essa série fantástica provoca. Valeu, minha gente!